Leitura do capítulo 28, seção 3. O acordo de união. Aquilo que aguarda em certeza perfeita, além da salvação, não é nossa preocupação, pois mal começou a permitir que os teus primeiros passos incertos sejam dirigidos para subir a escada que a separação te fez descer. O milagre é a tua única preocupação no presente. É aqui que devemos começar, e, tendo começado, o caminho se tornará sereno e simples na subida para o despertar e para o fim do sonho. Quando você aceita um milagre, não acrescenta o seu sonho de medo a outro sonho que já está sendo sonhado. Sem apoio, o sonho se apagará, pois não tem efeitos. Pois é o seu apoio que o fortalece, é a nossa crença que fortalece o sonho, que dá significado para ele. Nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. Então, aqui traz essa ideia de que o sonho coletivo é que faz com que a gente acredite que tudo isso que a gente está sonhando seja real. Porque como tem muitas mentes sonhando o mesmo sonho, a gente pensa que isso aqui é a realidade. Então vou retomar a frase. Nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dá o teu acordo e aceita o papel que desempenha, para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e a parte de ti. Olha que incrível! Então, são as nossas mentes que se comunicam. Quando eu projeto a separação no mundo e me vejo separado de tudo e de todos, eu estou potencializando essa projeção na mente de outros, fazendo com que outros também acessem a culpa, porque sem essa nossa projeção da crença, nenhuma outra mente poderia se ver como separada de tudo e de todos e também da gente mesmo. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes de pontos de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. Olha que lindo, quando as mentes se unem, quando elas se estendem a favor de algo maior, dessa compreensão maior de que não estamos separados, mesmo que os corpos físicos tentem evidenciar isso, quando as mentes se unem, a causa da doença e os efeitos dessa doença desaparecem. A cura é o efeito de mentes que se unem do mesmo modo como a doença vem de mentes que se separam. A cura é o resultado da união das mentes, a cura de qualquer doença. Da mesma maneira que a doença, ela é criada a partir das mentes que se veem como separadas. O milagre nada faz, justamente porque as mentes estão unidas e não podem se separar. Entretanto, no sonho, isso foi revertido e mentes separadas são vistas como corpos que são separados e que não podem se unir. Isso no sonho, no mundo do sonho da ilusão, as mentes são vistas como corpos separados e que, sendo separados, eles não podem se unir. E é óbvio que corpos não se unem, apenas as mentes podem se unir. Entretanto, quando as mentes se unem, aí acontece o milagre e a gente vai para um outro nível consciencial de entendimento da vida. Não permita que o teu irmão seja doente, pois se ele for doente, você o terá abandonado ao próprio sonho dele, por compartilhá-lo com ele. Então, estaremos cada um sonhando sonhos separados, ilusórios, irreais, estando também esses corpos desses sonhadores enfrentando algum tipo de doença, algum tipo de desconforto, porque as mentes separadas
projetam doenças em corpos físicos. Quando ele pede aqui, não permita que o teu irmão seja doente, pois se ele for doente, se ele também estiver passando por alguma doença, é porque você o abandonou no sonho ilusório dele por acreditar que o sonho é real. Ele não viu a causa da doença onde ela está e você ignorou a brecha entre vocês onde a doença foi gerada. Olha só, gente, quantas frases de efeito aqui, né? É nesse espaço de separação que a doença é criada. Assim, vocês estarão unidos na doença para preservar a pequena brecha sem cura, na qual a doença é mantida cuidadosamente protegida, alimentada e apoiada por uma forte crença, contanto que Deus não venha fazer uma ponte sobre essa pequena brecha, ponte essa que conduz a Ele. Não lute contra a vinda de Deus por meio de ilusões, pois é a vinda de Deus que você quer acima de todas as coisas que parecem brilhar no sonho, coisas que estão no nosso sonho aqui da vida humana, que estão projetadas aqui justamente para nos distrair e impedir que a gente permita que Deus faça essa ponte, construa essa ponte com Ele mesmo sobre essa brecha da separação. O fim do sonho é o fim do medo, e o amor nunca esteve no mundo dos sonhos. O verdadeiro amor nunca esteve aqui. Ele está muito além dessa ilusão aqui chamada experiência humana. A brecha é pequena, entretanto, ela guarda as sementes da pestilência e de toda forma de enfermidades, porque é um desejo de se manter à parte e não de se unir. Pestilência aqui como peste, como doença contagiosa, todo tipo de doença que poderia ser gerada no corpo físico. Isso vale para doenças físicas, emocionais, mentais. Tudo isso engloba o mesmo tipo de pestilência que ele está trazendo aqui. E desse modo, aparenta dar uma causa à doença que não é o que a causou. Por quê? Porque o que causou a doença é a separação e não a enfermidade em si. O propósito da brecha é toda a causa da doença. O objetivo da brecha, que é a separação, é a causa que gera todo tipo de doença, pois ela foi feita para te manter separado em um corpo que você vê como se fosse a causa da dor. A causa da dor é a separação, não o corpo, que é apenas o seu efeito. Traz o tempo todo que o corpo físico é um efeito da separação e que ele não existe, mas a gente acredita que ele é real. Então eu vou trazer novamente essa frase. A causa da dor é a separação, não o corpo. A causa da dor não é o corpo físico, pois o corpo físico é apenas o efeito da separação. No entanto, a separação não passa de um espaço vazio que nada engloba, que nada faz, tão sem substância quanto o vazio entre as ondas que um navio faz ao passar, e é preenchido com a mesma rapidez com que a água corre para fechar a brecha e as ondas se juntam para cobri-la. Onde está a brecha entre as ondas, depois que elas se unem e cobre o espaço que parecia mantê-las separadas por um breve momento? Onde estão as justificativas para a doença, quando as mentes se uniram para fechar a pequena brecha entre elas, que era onde as sementes da doença aparentemente cresciam? Olha que frase linda! Onde estão agora as causas da doença, quando as mentes se uniram para fechar a brecha da separação, que era o lugar onde as sementes da doença aparentemente estavam crescendo? Então deixa de existir essa brecha quando a gente enxerga a unicidade no contexto aqui dessa vida humana. Deus constrói a ponte, mas só no espaço deixado limpo e vago
pelo milagre. As sementes da doença e a vergonha da culpa ele não pode fazer passar por sua ponte, pois ele não pode destruir a vontade alheia que não criou. Que coisa, né? Então ele trouxe aqui que essas sementes que a gente plantou da doença e a vergonha que a gente carrega por uma culpa que não existe, Deus não pode fazer passar pela ponte dele, pois ele não pode destruir aquilo que é a nossa vontade manter. E essa vontade não é a que Deus criou. Deixa que os seus efeitos desapareçam e não se agarre a eles com mãos ansiosas para guardá-los para ti mesmo. O milagre varrerá todos e assim abrirá espaço para Deus, que tem vontade de vir e fazer uma ponte para que o seu filho retorne a ele mesmo. Que bonito, né, gente? Conta então os milagres de prata e os sonhos dourados de felicidade como sendo todo o tesouro que você quer guardar dentro do armazém do mundo, dentro dessa experiência aqui da vida humana. A porta está aberta, não para os ladrões, mas para os teus irmãos famintos que se enganaram e viram ouro cintilar em uma pedrinha e armazenaram um punhado de neve que brilhava como se fosse prata. Ele traz que aqui nesse mundo da matéria, quando a gente acumula bens materiais, né, e ele trouxe como exemplo o ouro e um punhado de neve que brilha como prata, ouro e prata, aqui trazendo uma metáfora. Quando a gente acumula esses bens, se apegando a eles, se agarrando a eles, como se eles fossem a coisa mais valiosa do mundo, aí sim a porta do nosso tesouro está aberta para os ladrões, que seriam os nossos irmãos famintos que se enganaram, que estão enganados aqui na vida. Olha só, gente. Eles nada têm, não sobrou nada atrás da porta aberta. O que é o mundo, senão uma pequena brecha que é percebida com o fim de rasgar a eternidade e fragmentá-la em dias, meses e anos? Está trazendo aqui essa pergunta. O que é o mundo, senão uma distorção do tempo, uma pequena brecha de separação com o objetivo de rasgar, de particionar a eternidade em dias, meses e anos. E o que é tu que vive dentro do mundo, senão um retrato do Filho de Deus partido em pedaços, com cada pedaço escondido dentro de uma porção separada e incerta, feita de barro? Olha só essa pergunta final. O que somos nós que vivemos aqui dentro desse mundo da matéria, desse mundo ilusório, senão um retrato do Filho de Deus que está partido em pedaços, com cada pedaço escondido dentro de uma porção separada e incerta, feita de barro. Ou seja, cada pedaço do Filho de Deus escondido dentro de um corpo físico, que são todas as porções de seres humanos existentes, cada um como sendo apenas um pedaço de barro. E isso é até uma analogia que muitos fazem em relação ao corpo físico, que isso é apenas um monte de barro. Então, gente, que a gente se una com os outros, que a gente abra mão de crenças, de apegos, de ideologias, de raivas, de culpas. Tudo isso está limitando a nossa existência aqui. Estamos aqui para sermos felizes, não para sermos seres limitados, arrogantes, egoístas. E eu sei que não é fácil sair desse cenário, mas é necessário. É necessário que a gente haja nessa direção a cada minuto da nossa vida. Não temas, minha criança, mas deixa que o teu mundo seja gentilmente iluminado pelos milagres. Ele pede que a gente não tenha medo, mas que a gente permita que o nosso mundo ilusório seja gentilmente permeado, iluminado pelos milagres. E onde a pequena brecha foi vista entre você e o seu irmão, lá une-se a ele. Porque nesse caso a gente permite que o próprio Deus preencha essa brecha da separação para que se torne tudo
um fator uno, um fator unificado, a unicidade. E assim, a doença agora será vista sem causa alguma. O sonho da cura está no perdão e gentilmente te mostra que você nunca pecou. O milagre não deixará prova de culpa que seja capaz de te trazer o testemunho daquilo que nunca foi. Então, o milagre não vai deixar na nossa existência nenhuma prova de que a culpa realmente existiu, porque ela não é real. E no seu armazém, ele abrirá um espaço de boas-vindas para o teu Pai e para o teu ser. E a palavra ser está com letra maiúscula, ou seja, para o nosso ser crístico. A porta está aberta para que todos aqueles que não querem mais morrer de fome possam vir e usufruir da festa da abundância posta diante deles ali. E eles se encontrarão com os teus hóspedes que o milagre convidou para que viessem a ti. Eu entendo esses hóspedes aqui, que está com letra maiúscula, como sendo essa trindade sagrada. Deus, o Cristo e o Espírito Santo, todos eles unificados em cada um de nós. Que bonito, né, gente? Essa é uma festa que, de fato, é diferente daquelas que o sonho do mundo tem te mostrado. Pois aqui, quanto mais cada um recebe, mais fica para todos os outros compartilharem. Os hóspedes trouxeram com eles um suprimento ilimitado. E ninguém é privado de nada e nem é capaz de privar. Aqui está uma festa que o Pai coloca diante do seu Filho e que compartilha com ele igualmente. E no seu compartilhar, no compartilhar de Deus, não pode existir nenhuma brecha a qual falte a abundância ou na qual ela se reduza. Olha que bonito! Então, nesse compartilhar mais elevado, a abundância, ela permeia toda a nossa vida. Não falta nada. Aqui não entram os anos magros, pois o tempo não afeta essa festa que não tem fim. Anos magros, não entra mais a escassez. Então, retomando essa frase. Aqui não entra a escassez, pois o tempo não afeta essa festa da abundância que não tem fim. Pois o amor colocou a sua mesa no espaço que parecia manter os teus hóspedes à parte de ti. Então, quando esse espaço é preenchido, nós nos unimos a todos os aspectos da criação divina. Que lindo, né, gente? Fim da leitura do livro-texto.